Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por termos mais um dia, por termos vida, saúde, família, um lar, pessoas que se importam, por termos a oportunidade de ouvirmos palestra edificante, por termos a oportunidade, Senhor, de abrirmos o nosso coração para te escutar. Senhor, agradecemos pelos seus cuidados, que desde tempos imemoriais estão conosco, o seu amor, o seu desvelo de Pai, o seu cuidado, o seu carinho. Obrigado, meu Pai. Obrigada por tudo. Encaminha-nos, Senhor. Inspira-nos, ilumina-nos. Precisamos de vós, hoje e sempre, e que assim seja. Olá, irmãos queridos, irmãs queridas. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa seara querida, bendita, Seara Espírita Redenção. E hoje nós vamos falar de um tema que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Está no capítulo 3 e os itens serão o 6º e o 7º, mais especificamente, né? Me permitam começar com uma pequeníssima leitura do item 6, só o iniciozinho. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias, tantas enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é o suficiente por hora para nós começarmos as nossas reflexões. Estamos num momento de muito desencanto, de muitas tristezas, perturbações, de um desencantamento mesmo da humanidade para com ela própria. Muitas coisas tristes vêm acontecendo, não só coisas que fogem ao nosso alcance e que são circunstâncias externas, mas muitos conflitos internos, muitos problemas dentro dos lares, muitos problemas nos relacionamentos, muitos problemas entre as coletividades, entre os países. Bom, nada disso é novidade no nosso mundo e talvez porque a humanidade esteja chegando a um ponto em que esteja cansada de tudo isso, estamos ouvindo tanto sobre o desencanto humano em relação à humanidade, sobre a descrença, a desilusão, a mágoa. As pessoas passam a dizer: eu não confio mais na humanidade, a gente não tem mais solução, né? Acho que isso aqui é a derrocada, vamos chegar ao fim do poço, fundo do poço, né? Mas será que é isso mesmo? Será que esse olhar que estamos lançando para esse cenário atual esse olhar pessimista até, eu diria, ele é um olhar mais lúcido, maduro e realista acerca de tudo o que vem acontecendo? Meus irmãos, nós somos espíritas. E esse conhecimento que nos foi dado, que foi dado a toda a humanidade e a todo aquele que tiver interesse nesse estudo, nos traz informações muito importantes para que nós tenhamos um novo olhar acerca da humanidade, acerca da vida, acerca do estarmos aqui, acerca do para que estarmos aqui, por que estarmos na Terra, acerca da destinação da Terra. Então vamos começar esse assunto do começo. Vamos pensar aqui em Jesus
e nos lembrarmos de quando ele tratou desse assunto ao falar: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus disse isso. Qual é a casa do Pai? Quem é o Pai de Jesus? O Pai de Jesus é Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se o Pai é Deus, casa do Pai, qual é a casa do Pai? A casa do Pai, a casa de Deus? Bom, se Deus é Deus, o grande Criador de tudo quanto existe, de todo o universo, a casa do Pai seria ali representado por todo o universo, que é tudo quanto nós conhecemos, não é? Que Deus criou. Tudo bem, então a casa do Pai, todo o universo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas moradas no universo? Quando eu olho na minha rua tem muita casa. É dessas casas que ele está falando? As casas espalhadas pelo universo são os planetas. Os planetas são as casas, os lares. Os lares dos filhos do Pai. O Pai tem uma propriedade enorme, o universo. E ele tem muitos filhos. E ele quer pôr os seus filhos nas casas. E aí ele constrói as habitações para os seus filhos, os planetas. O planeta Terra nada mais é do que mais uma moradia, mais uma casa no universo, habitada por nós, filhos. E será que só nós que estamos aqui no planeta Terra somos os filhos de Deus? Ou será que nesse universo infinito existem outras moradas com moradores? Com certeza existem muitas outras moradas e com certeza com muitos outros moradores, não é? Nós temos um modo muito limitado de enxergarmos a nossa existência no universo, nos enquadrando como os únicos, como exclusivos, como os grandes eleitos, como o único planeta habitado. E essa não é a verdade. Essa semana mesmo, eu estava lendo um livro com o meu filho sobre o universo, falando para ele das galáxias, das estrelas, dos planetas, um livro de tipo de astronomia próprio para crianças. E então eu fui falar do nosso sistema solar, do Sol, daqueles planetinhas que nós já conhecemos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, não é? E aí eu fui falar daquela movimentação dos planetas e tudo. E aí ele me perguntou de galáxia. E aí eu falei, meu filho, a galáxia, ela envolve, a nossa se chama Via Láctea. E ela envolve vários desses sistemas solares que tem o Sol, planetas, né? Enfim. Então uma galáxia, ela possui muitos sistemas solares, com planetas, com estrelas, com sóis, com luas, né? E aí eu fui mostrar para ele uma fotografia e falei assim, tá vendo aquele pontinho ali, aquele pontinho que não dá nem para ver, é o nosso sistema solar, que tá ali no meio daquele tanto de pontos e de sistemas solares de outros planetas e de outros sóis e tal. E isso é uma galáxia de muitas galáxias que tem. Então, quando nós percebemos a grandiosidade da casa do Pai, nós começamos a compreender a pequenez que nós temos, não é? A verdadeiramente nos enquadrarmos na criação do Pai, como criaturas amadas de Deus, com sua centelha divina, com certeza, com um potencial para um crescimento maravilhoso, mas muitíssimo pequenas, não é verdade?
E essa consciência faz com que nós consigamos compreender, olhar para o nosso mundo e enxergá-lo na sua dimensão exata. Quando nós falamos da humanidade, a humanidade é uma coisa muito triste. Os seres humanos realmente não têm conserto, não há solução para a humanidade. Esse tipo de pensamento e de diálogo é um pensamento extremamente ignorante e nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Por quê? Por quê, Fernanda? Só porque tem muitos planetas por aí? Porque a humanidade, ela está espalhada pelo universo, por todas essas bilhões e bilhões e trilhões e quinqualhões e não sei como dizer matematicamente falando, esses infinitos planetas habitados. Então, a humanidade, ela é tão além do que nós estamos pensando e vendo. Não é verdade? Que nós estamos sendo muito injustos com a humanidade e com o potencial que nós temos ainda para empreender de dentro de nós, para crescer, para evoluir. Bom, vamos dar continuidade ao raciocínio que estamos fazendo, tá bem? Então, se nós temos um universo com tantos inúmeros, incontáveis planetas, será que todos eles possuem humanidades com o nosso grau evolutivo? Nós também já sabemos que não. É lógico que não. Do mesmo modo que nós, quando vamos saber da escalada espírita de ascensão e evolução humana, como ela é longa, grande, difícil e exigirá de nós muitos milênios, não é? Os planetas também, milhões de anos, bilhões de anos aí evoluindo, universo afora. Fernanda, o planeta evolui? Sim, e eu estou me referindo à coletividade. O nosso planeta, ele já foi dentro de uma evolução, se nós formos colocar uma régua evolutiva, o nosso planeta, ele já esteve muito abaixo do que ele está hoje. Ele já foi um planeta primitivo. E se hoje ele é um planeta de provas e expiações, nós já sabemos, estamos saindo desse momento tão turbulento, difícil e tumultuoso do nosso planeta para dar mais um passo evolutivo e nos tornarmos um planeta de regeneração. Isso significa que nós estamos tendo a oportunidade de darmos esse passo evolutivo. É chegada a hora, estamos sendo cobrados para a transformação necessária rumo a essa evolução. Então, o planeta está evoluindo, a coletividade está evoluindo, as pessoas estão evoluindo. Mas é claro, quando nós olhamos, nós nos assustamos com tantas coisas tristes e difíceis e pesadas e penosas que nós estamos vendo no nosso mundo. Mas, nós estamos falando do planeta Terra, que ainda é um planeta, evolutivamente falando, muito simplório, que está ainda, como provas e expiações, tentando galgar e tentando assumir essa perspectiva de planeta de regeneração. Tudo a depender de quem? De nós, seus moradores. Então é lógico que nós veremos ainda muita coisa difícil, muita coisa ruim, muita podridão de nós, os seres humanos, porque nós ainda possuímos muitas chagas morais para nos curarmos. E vamos demonstrar isso ainda, por um certo tempo, não é verdade? Até porque a maldade humana, ela não deixará de existir na Terra, né? Não de uma hora para outra, levará um bom tempo, mas nós estamos tendo mudanças drásticas num período até curto de tempo. Estamos percebendo isso, não é? Esse semestre, eu comecei um estágio numa escola que eu estou fazendo a faculdade de História, licenciatura, e eu precisei fazer esse estágio.
Fazendo esse estágio, eu pude perceber uma coisa tão curiosa para mim, que sou neófita em sala de aula. Percebi que as salas de aula, elas são tão diferentes, as turmas são completamente diferentes umas das outras. Você entra num 7º ano, né, e você tem comportamentos tais. E dali a 1 hora, você sai daquela turma, pega uma outra turma de 7º ano e o comportamento é completamente diferente, né? Alunos que têm mais ou menos o mesmo padrão, social, econômico, né? A mesma faixa etária, mas se comportam de modos completamente diferentes, porque são pessoas diferentes, não é verdade? Não é de se espantar tanto assim, mas é interessante nós fazermos essas reflexões. E por que é que eu tô falando disso? Se alguém entra nessa escola e vai até a turma mais difícil e se senta ali por 1 hora, assiste aquela aula e sai de lá estarrecido. Nossa, essa escola é uma bagunça. Esse professor não domina as turmas, né? Essa escola é uma anarquia. Que horror! Que aula terrível! A aula não consegue ser ministrada, que meninos difíceis, né? E vai embora com essa concepção, não é? Será que essa pessoa estaria sendo justa? Será que ela estaria com a verdade? Será que a verdade ela é assim tão fácil de ser obtida? Ou será que essa facilidade não está exatamente nos enganando e nos dando uma falsa ilusão e impressão, um pré-conceito acerca de algo, né? E essa é a resposta. Estamos sendo muito apressados e provavelmente injustos, não é? E quando nós olhamos também para a Terra e temos esse impacto e falamos mal da humanidade, na verdade, nós não estamos conseguindo lançar um olhar para a humanidade como um todo, não é? A humanidade como um todo, ela filha, nós todos os filhos de Deus Pai, as coletividades planetárias, as galáxias, os sistemas solares, todos nós não estamos à deriva. Temos o nosso Pai maior olhando por absolutamente todos nós, através de pleiades de espíritos mais evoluídos, dos nossos irmãos superiores, puríssimos, evoluídos, que estão exatamente fazendo esse papel de auxiliares do Pai Maior, vigiando, cuidando, não é? Como os pedagogos das almas, como os professores, como os tutores, né? Dessas almas mais iniciais em suas evoluções evolutivas, não é? Nós todos precisamos desses tutores, desses guias que estão encaminhando as coletividades, as humanidades e o nosso planeta também. E nós sabemos quem é o nosso guia, o mestre que auxilia o nosso planeta desde o seu nascimento, desde a criação planetária, que é o nosso mestre Jesus Cristo. Meus irmãos, ainda continuando essa reflexão. Se eu vou ao Rio de Janeiro, tá? Vou dar um exemplo. E eu vou a um bairro. Vou até a Barra da Tijuca. E conheci a Barra da Tijuca. E todas as impressões que eu tive da Barra da Tijuca fossem aquelas pelas quais eu achasse que o Rio de Janeiro inteiro é aquilo ali. Então eu fiquei ali alguns poucos dias e eu saio de lá falando, o pessoal do Rio de Janeiro é muito isso, o pessoal lá é rico, é metido, é isso, eu não sei, né? Ou então o pessoal lá é muito arrogante e tal.
Ou então, nossa, que povo educado, legal, gente boa. Eu não sei. Qualquer que seja a minha impressão, é uma impressão parcial, limitada, de um local apenas. Será que eu consegui, nessa ida, conhecer o Rio de Janeiro? E eu posso dizer isso sobre o Rio de Janeiro? Eu tenho tanto conhecimento assim do Rio de Janeiro após ir e conhecer um bairro e ficar alguns poucos dias ali? Eu não tenho esses dados, não é? Um outro exemplo, né? Eu sou do interior, e aí eu vou até a capital, e aí eu vou de ambulância, e eu vou e fico dias num hospital, internada. E ali naquele hospital, eu fico dias e depois eu retorno para minha casa no interior. E aí, quando me perguntam o que eu achei da capital, eu começo a falar, nossa, lá na capital tem muita gente doente, o povo tá tudo ruim, tudo doente, tudo internado, tudo precisando de remédio, tá terrível. Será que esse ponto de vista está certo? Eu estive em um hospital, é lógico que as pessoas ao meu redor estariam doentes. Meus irmãos, é o que nós estamos fazendo quando estamos julgando mal a humanidade. Porque esse planeta aqui, esse nosso planeta querido, amado, graças a Deus nós temos essa morada maravilhosa e azul. O planeta Terra, ele é um hospitalzão. Ele é um hospitalzão para as nossas almas. Porque não podemos nos enganar que todos nós, mais ou menos, temos lá as nossas deficiências na alma. Nossas doenças de alma, nossas doenças no psiquismo, na mente, no coração, nos nossos relacionamentos, doenças que nós fomos criando ao longo dos séculos, dos milênios, não é? E que nós estamos aqui para nos tratar. Nós estamos num hospitalzão. Então, sair daqui falando, a humanidade é um bando de gente ruim, é um bando de gente doente, é um povo que não tem conserto, não tem... na verdade, julgar algo que é muito maior do que o que estamos vendo, como se fosse só isso aqui que nós estamos enxergando agora. Vamos abrir a mente, meus irmãos. Vamos abrir a mente para todas essas informações incríveis que os irmãos espirituais nos trouxeram através da doutrina dos espíritos. Vamos abrir a mente e entender que nós somos filhos de um pai que tem muitos filhos, mas muitos filhos. Nessa pequena morada chamada Terra, se tem algo por volta dos 30 bilhões, isso é tão pouquinho, tão pouquinho, tão pouquinho perto da quantidade de filhos que esse pai maior tem, que é a humanidade espalhada pelo universo. Ai, Fernanda, mas para que eu quero pensar no outro planeta se eu moro nesse? Acontece, meus irmãos, que nós estamos aqui só por enquanto. Nós não somos exclusivos do planeta Terra. Já passamos por outros planetas, estamos aqui e vamos para outros. Isso aqui é temporário. É como uma casa, onde nesse momento estou aqui, ó, nessa casa aqui, ó, Águas Claras, Brasília, tá aqui, gente, ó, moro aqui, Residencial Sonho Verde, esse apartamento aqui, né? Hoje, daqui 3 anos, o que é a nossa intenção? Voltar para Goiânia, né? Termos uma moradia lá, do mesmo modo que há anos atrás eu já morei em Goiânia. E assim a vida vai tocando. E nossa vida espiritual é assim também. Hoje estamos aqui no planeta Terra, mas nós não somos exclusivos desse planeta. E ao dizer isso, eu quero dizer que nós somos seres universais. Nós fazemos parte de tudo isso, dessa roda toda do universo. É uma fraternidade só, é uma irmandade só. Abrir a mente, enxergar isso é importante para que nós consigamos olhar para o nosso planeta e ter um outro olhar. Se nesse momento nós precisamos vir para cá, para um planeta onde é um hospital, que nós nos tratemos. Bendito seja o nosso Pai, que nos dá essa oportunidade bendita de nos curar, de nos tratar, de cuidar de nós. Cura, Senhor.
cura os nossos corações, as nossas almas, nos transforma, Senhor, para que a gente possa, enfim, sair do hospital. Quem é que gosta de ficar doente, internado? Tenho certeza que ninguém. Então é isso. Tá todo mundo aí em casa, cansado, falar assim, não quero mais estar doente, não quero mais ficar na terra, não quero mais ficar internado, quero me curar, quero sair daqui, isso aqui é ruim demais. Ora, ficar internado num hospital não é lá das melhores coisas, não é verdade? Mas nós vamos fazer dessa estada aqui nesse hospital uma boa estada, para que nós, nesse hospital da terra, possamos nos curar, possamos nos tratar. Vamos então, irmãos, aproveitar essa oportunidade bendita que estamos aqui para curar as nossas almas, vamos curar as mentes, vamos curar os pensamentos, vamos curar os sentimentos, vamos curar os relacionamentos, vamos fazer melhor, né? Vamos tentar. Ai, Fernanda, é tão fácil falar a verdade. Fácil é falar, difícil é fazer. Mas nós estamos aqui para isso. Nós precisamos primeiro pensar, concordar, realmente, precisamos nos curar. Depois, sentir. O que eu preciso curar? Enxergar a nós mesmos, aceitar, buscar ajuda, transformar, agir diferente, ser diferente, fazer um 2022 diferente. Não é isso que nós precisamos? É isso que nós precisamos. Porque aí sim, esse planeta Terra, que ainda tem essa característica tão de hospitalzão, ele vai passar a ser um lugar muito melhor quando se tornar um mundo de regeneração. Vai ter uma outra característica, meus irmãos. Vai nos dar o alívio, o descanso que nós estamos almejando. E quando eu falo de descanso, eu não estou querendo dizer que nós dormiremos em berço esplêndido e ficaremos deitados numa rede enquanto trabalham por nós. Não. A terra não se refará sozinha, não é? Ela não se transformará, não se erguerá, não evoluirá, não crescerá sozinha. Ela depende dos nossos braços fortes, da nossa luta, de nós, seres humanos, empreendermos o trabalho bendito para fazer florescer essa terra nova, essa civilização nova que nós queremos, não é? Então, meus irmãos, voltando aos planetas na casa de meu pai, as muitas moradas, nós percebemos aí que Deus, no seu amor infinito por seus filhos, Ele faz essas bilhões infinitas moradas aí, universo afora, na intenção de auxiliar os seus filhos, cada qual em seu grau evolutivo, cada qual em sua necessidade específica, né? E nós que nos encontramos nesse momento, nesse planeta, precisamos desse planeta, precisamos desse convívio, precisamos uns dos outros, precisamos dessa vida que temos agora. A encarnação foi planejada direitinho. Você, filho de Deus, muitíssimo conhecido, desde tempos imemoriais. Eles têm a lista completa de tudo que você fez em todas as suas encarnações. O seu perfil psicológico, espiritual, as coisas que você já fez de bom, de ruim, absolutamente tudo. E eles sabem exatamente o planeta que seria bacana para você, o tipo de vida que você precisa levar, de relações com as quais você precisa estabelecer, né? A família, onde você precisa nascer, tudo aquilo pelo que você vai passar de mais importante já vem ali naquela ficha reencarnatória, né? Que é bem apropriado para te ajudar
ajudar você na sua transformação, na sua melhoria, a conseguir extrair de si mesmo a melhor versão de você, para conseguir você mesmo se autocurar, lutar por você, lutar pela sua vida, pela sua transformação, pela sua melhoria íntima, pela sua reforma, enfim, tudo isso. Aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Em outras palavras, por que estamos aqui, gente? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Para alcançarem essa perfeição, que é o tal objetivo da encarnação, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizada é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, no que nós trabalhamos pelo mundo, trabalhamos por esse mundo aqui, nós estamos nos transformando, nos melhorando, nos curando, não é? Crescendo, né? E o outro modo de crescer também é nós conseguirmos passar pelas expiações, pelas dificuldades que a Terra vai trazer, pelas provas que virão, sem murmurar. Nós passarmos com resignação, coragem, com inteligência, com equilíbrio, com fé, com força. Ah, isso é difícil, mas é uma busca. Nós não estamos prontos mesmo, não. Nós temos é que buscar isso, buscar chegar nesse grau de equilíbrio, de força, de garra, de passar pelas dificuldades com tudo isso. Vamos nos armando, vamos nos equipando, meus irmãos, aos poucos. É um objetivo a se seguir. Nossa, gostei, quero isso aí para mim, hein? Então bora, vamos focar e vamos lutar, né? Para construirmos em nós todas essas bagagens, para que a gente consiga, diante das dificuldades, termos um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de fé, um pouco mais de força, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de alegria, né? Porque diante das dificuldades nós normalmente nos abatemos. E estou falando de mim, estou falando de vocês, mas de mim principalmente, porque convivi comigo, tenho visto as minhas dificuldades diante das dores e dificuldades pelas quais eu passo. Mas nós precisamos continuar lutando para nos equiparmos com tudo aquilo que vai nos garantir lutarmos o bom combate, não é? Então, o que seria? Nos equiparmos da fé, da coragem, do ânimo, da alegria. São coisas que nós vamos conseguindo tijolinho a tijolinho. Não adianta tentarmos dar passos maiores que as pernas. Às vezes, ao ouvirmos todas essas virtudes, nós já idealizamos logo, né? Um modelo incrível de perfeição, e não é isso o que nós estamos buscando no momento. No momento, estamos tentando que no dia seguinte nós tenhamos um pouquinho mais de ânimo do que nós tivemos hoje. Um pouco mais de fé do que eu tive hoje. Um pouco mais de aceitação do que eu tive hoje. Um pouco mais de compreensão do que eu tive hoje. Um pouco mais de compaixão do que eu tive hoje. Esse olhar para o mundo e as pessoas, um olhar de maior aceitação, compaixão, ternura e fraternidade
do que eu tive hoje, ontem, anteontem. Então, é uma busca onde eu não posso esquecer dessa busca, porque ela é diária e ela me acompanha, para que lá na frente eu olhe para trás e veja uma verdadeira diferença de antes e depois. Essa verdadeira diferença, ela não vai se fazer em um dia. Então, portanto, por muitos dias, semanas, meses e anos, eu preciso continuar a buscar, para que lá na frente, ao olhar para trás, eu veja, valeu a pena, a busca surtiu efeito, deu diferença. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui hoje, nesse mundo que nos acolhe com carinho, a causa das misérias humanas que vemos por aí é porque nós todos que moramos nesse mundo, estamos passando por um grau evolutivo que ainda permeia o mal. Estamos ainda, por enquanto, temporariamente, passando por um momento no nosso estágio de vida. Estamos passando por esse momento, por essa fase ainda, uma fase ainda cheia de problemas, de defeitos morais, onde as dores serão consequências dos nossos próprios atos, onde nós amargaremos ainda questões climáticas, problemas de doenças, problemas de relacionamento, porque nós temos desequilíbrios ao nos relacionarmos conosco, com o outro, com a natureza, e isso vai se manifestar. E as consequências virão. Mas nós vamos aprender com tudo isso, meus irmãos. Nós vamos aprender. Assim como uma criança que o pai disse, não mexa na tomada, e ele diz que sim. E quando o pai fecha os olhos ou sai de perto, ele vai com o dedinho ali e no choque ele aprende a lição. É uma pena que ele tenha passado por isso, mas ao menos ali naquele momento ele aprendeu a lição de que ele não deve colocar o dedo ali. E as dores e as dificuldades, elas nos trazem aprendizados profundos para a nossa alma. Seres milenares que somos, temos muito pela frente e haveremos de trilhar ainda um dos melhores, inclusive esse que habitamos será melhor, né? Podemos até vir a ir para um outro melhor do que esse, mas podemos ter a felicidade de permanecer aqui, que será, né, com a graça de Deus, um mundo de regeneração, um mundo melhor. Então, meus irmãos e irmãs, era isso que eu tinha para dizer. Obrigada pela oportunidade, por me ouvirem, por estarmos juntos aí nessa, não é? Que Deus nos abençoe a todos. Então, vamos agora para a nossa prece final? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigado. Obrigado por esse planeta azul, por essa casa que nos acolhe temporariamente, com tanto carinho. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades de vida, pelos irmãos que conosco convivem. Obrigado, Senhor, pelos relacionamentos. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado por suas mensagens de luz que chegam até nós. Que aprendamos, Senhor. Que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos, que possamos aprender. Que possamos vagarosamente, mas sempre, darmos um pequenino passo rumo à sua direção de luz e de amor. Senhor Pai Santo, ilumina-nos a todos, protege-nos, abençoa-nos, precisamos de vós. Esteja, Senhor, com todos nós, nesse planeta querido, mas em todos os outros planetas, o universo afora, os seus filhos, e que assim seja.